chegou o momento de relembrarmos tudo que lemos no ano de 2021. Não é mesmo, Agatha Christie? Então o vídeo de hoje talvez fique um pouco longo, mas na verdade a ideia é que ele seja bem curto, porque eu vou falar para vocês todos os livros que eu li no ano de 2021, só que eu não vou me prolongar trazendo resenha, falando da história do livro nem nada, por dois motivos. Um é porque a maioria deles já possui uma resenha aqui no canal, então eu vou deixar todas as resenhas linkadas ali na descrição e no primeiro comentário fixado. E também porque senão o vídeo vai ter, sei lá, 3 horas. Então, sem mais enrolações, vamos lá! Vou pegar a minha colinha, na verdade são os meus stories do Instagram, porque eu fiz um destaque lá com os lidos do ano. E aí eu fui postando durante o ano e ficou bem legal para que eu pudesse me organizar. Então eu comecei o ano lendo A Crueldade Melancólica, do Jacques Roussin. Não sei se o sobrenome dele é assim, provavelmente não. Talvez nem o nome dele seja assim. Mas enfim, esse foi um livro que eu li para terminar a minha dissertação. Então no início do ano eu estava terminando o mestrado. E esse foi um livro que falava então sobre essa questão da melancolia, e eu pensei essa questão dentro da literatura, dentro de alguns contos policiais que eu estudei. Então esse livro foi para estudos. Depois eu li mais um livro voltado para o mestrado, que foi o livro Remembranças de Menina de Rua, e outros livros de Valente Xavier. Então são vários pequenos livrinhos dentro do mesmo livro, e foi interessante para que eu pudesse relacionar ali o conteúdo desse livro com o conteúdo do livro que eu estudava do Valente Xavier. Então também foi um livro voltado à dissertação. Depois, mais um livro voltado à dissertação. Olha só como eu me dediquei nessa dissertação. Foi o livro Minha Mãe Morrendo e o Menino Mentido, mais um livro do Valente Xavier que eu li para relacionar. Depois, finalmente, um livro que eu li, assim, não tem motivo, não tem fim educacional. Foi um livro que eu li pela literatura, digamos assim, que foi o livro O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. Então esse é um livro que já falei dele muito por aqui, porque é um classicão daqueles que eu acredito que ajuda a formar essa nossa bagagem de leitores, e eu gosto muito desse tipo de livro, sabe? Esse livro que gera muitas referências para outros livros que outros autores mencionam, citam, enfim, é um livro riquíssimo. Depois eu li o livro Eles Herdarão a Terra, que é um livro de contos de ficção científica da Diná Silveira de Queiroz, uma autora que acabou sendo esquecida, mas que foi muito importante e muito reconhecida na sua época. Ela era prima ali da Raquel de Queiroz e era sobrinha do Valdomiro Silveira, outros dois autores brasileiros incríveis. Aí eu li o livro Do Desassossego, do Fernando Pessoa. Gente, que livro que marcou esse ano de 2021. Eu acho que foi esse livro, eu demorei para ler. Eu lia, parava, pensava, eu lia e não aguentava mais, de repente eu lia e amava. Foi um livro aí de 1000 sentimentos, e é meio que uma prosa poética, é um livro incompleto, repleto de fragmentos. Depois eu li um livro do Dashiell Hammett, que se chama A Mulher no Escuro. Eu odiei esse livro. Não tem resenha aqui, porque eu realmente não gostei, eu não achei que ele era digno de ganhar uma resenha. E o Dashiell Hammett é considerado um dos maiores autores da literatura policial, então eu acho que eu comecei talvez lendo o livro errado dele, não sei. Enfim, não gostei. Depois eu li um livro de uma parceria, que foi o livro com qual deles eu fico, um romance da Milena Paim. Depois eu li o livro Os Caboclos, do Valdomiro Silveira, um livro de contos regionalistas. Adorei conhecer um pouco mais do regionalismo brasileiro. Depois eu li o livro Ivanhoe, ou Ivanhoe, do Walter Scott, um clássico dos clássicos, dos romances aí de cavalaria. Enfim, foi um livro que eu li para o doutorado, mas eu também me diverti um pouco lendo ele, porque ele é legalzinho. Já a resenha dele aqui no canal também. Depois eu li o livro Histórias e Sonhos, do Lima Barreto, e uau, Lima Barreto, se errou não sei, porque é muito bom a escrita dele, não sei porque ele não é tão conhecido aqui no Brasil, porque ele é um autor assim, nível Machado de Assis, realmente muito crítico, muito irônico, escreve muito bem, sabe? Eu fico indignada que ele não é tão conhecido. Depois eu li outro clássico, que é o livro Os Noivos, da Alessandro Manzoni. Não sei porque esse clássico não é tão conhecido assim aqui no Brasil agora, na contemporaneidade, mas eu acredito que ele já foi mais conhecido. Depois eu conheci Benjamin Constant, um grande nome da modernidade brasileira, mas que também acabou sendo bem esquecido. Dele, então, eu li o livro Mademoiselle Cinema, um livro muito bonitinho, sabe? Que conta a história de uma moça brasileira que vai para Paris, então vivendo a flor da pele, toda aquela modernidade da Belle Époque. Gostei bastante.
Li o livro Emi, de Santa Rita, um autor curitibano, ou que morou em Curitiba, enfim, um livro super antigo, uma novela que eu li também em uma disciplina do doutorado, que eu amei essa disciplina, nós lemos vários livros antigos e foi muito legal conhecer mais sobre a literatura produzida na modernidade. Depois eu li um livro para o grupo de estudos, que foi o livro Trabalho e Vadiagem, do Lúcio Kovarik, que pensou a questão do trabalho no Brasil. Mais um livro antigo que eu li, e esse foi por iniciativa própria, foi o livro O Mistério, de autoria de 4 grandes autores brasileiros: Coelho Neto, Medeiros Albuquerque, Afrânio Peixoto e Viriato Correia. É considerado o primeiro romance policial brasileiro. Li então Madame Pommery, de Hilário Tácito. Esse livro foi um livro assim, meio que maçante, mas interessante, não sei explicar, porque era um livro que de fato ele tinha passagens que iam muito rápidas, que você ficava muito preso e que você se divertia, que você ria do deboche que ele fazia. Agora havia passagens que, sabe, faziam umas alusões muito intelectualizadas, cheias de referências, sabe, aquele negócio que o cara enche de referência e que só ele mesmo que entenderia, porque é difícil você ter todas as referências que uma pessoa tem. Então, às vezes, você citando um ou outro, a gente consegue entender um texto, mas agora quando o cara enche o texto de referências, fica muito complicado. Então, é isso, um desabafo. Depois eu li o livro sobre os ossos dos mortos, o livro da Olga Tokarczuk, que ganhou um Nobel da Literatura, e esse livro entrou na lista dos melhores leituras do ano. Confira o vídeo de melhores leituras do ano, porque ficou bem legal, lá eu contei um pouco mais sobre os livros. Ele trata de questões como o direito dos animais, o direito da natureza também, né? E é muito interessante o modo como a autora constrói tudo isso por meio de um romance policial. Li o livro 15 Truques Mentais, do Danilo Gomes, que foi um livrinho bem curtinho, li ele super rápido, em 1 hora, e ele traz realmente alguns truquinhos para usarmos aí no nosso dia a dia que podem nos auxiliar tanto na nossa forma de nos comunicarmos com os outros, como também na nossa forma de aprender e tudo mais. E agora, um fato engraçado, porque o 20º livro dessa lista é Crime e Castigo, só que na verdade ele foi o primeiro livro que eu comecei a ler no ano, então digamos que eu demorei para ler Crime e Castigo, né? Mas é isso, acho que dispensa comentários. Mais um clássico aí da literatura russa, e literatura russa vai ser priorizada em 2022 nesse canal. Crime e Castigo, que é do Dostoiévski, um autor aí que eu já li alguns livrinhos e gosto muito. Depois eu fiz uma releitura, que foi do livro O Vendedor de Passados, do José Eduardo Agualusa. Acredito, inclusive, que talvez essa resenha é a resenha mais famosa aqui do canal, uma das poucas resenhas que vingou, digamos assim, porque eu falei, acho que com muito carinho dela também, porque esse livro para mim marcou demais, tanto que eu reli e eu não costumo reler livros. Li depois mais um livro para um doutorado, que foi o livro História e Modernismo, da Mônica Pimenta Veloso, um livro que vai retomar ali essa época do pré-modernismo e também do modernismo, trazendo alguns nomes de autores que acabaram não sendo tão lembrados pela história. Depois, finalmente, eu li Frankenstein, da Mary Shelley, e amei. Fiquei pensando, por que eu não li antes? Eu acho que vocês também vão pensar isso quando vocês lerem. Por que não lemos antes Frankenstein? Muito bom. Li depois também Xadrez, uma novela do Stefan Zweig, e amei, quero ler muito mais coisas do Stefan Zweig. Li depois o livro Meu Corpo Social, do Gustavo Sertori. Foi uma parceria com a editora Penalux, e um livro muito legal, com as ideias contemporâneas, com uma forma de pensar sobre a nossa história, sobre a nossa individualidade, sobre os nossos traumas, de uma maneira muito atual. Li depois o livro De Natura Florum, de Clarice Lispector, um lançamento da Global, e que livro lindo, é um livro de verbetes poéticos que a Clarice escreve sobre as flores. Fenomenal! Mais uma parceria foi o livro Destinos Desdobrados, de Tere Tavares, uma parceria com a editora Penalux, um livro lindinho de poemas, bem legal, uma poetisa brasileira, vale a pena conhecer. Depois eu li um livro de Agatha Christie, foi o único livro que eu li dela no ano. Quero ler mais Agatha Christie no ano que vem, hein? Vamos reservar um tempo para Agatha Christie, pelo amor de Deus. Li um livro em inglês dela, que foi o livro Lord Edward Dies. E uma coisa que eu quero fazer mais em 2022 é ler em inglês, porque eu não tenho tido tempo de praticar inglês, então eu tenho visto filmes, séries em inglês e tudo mais, mas eu quero ler mais, então esse livro aqui já foi uma retomada. Depois li o livro O Mistério dos 5 Estrelas, do Marcos Rey, um clássico aí, né, da literatura infanto brasileira. Esse livro foi uma parceria também com a Global Editora.
Depois li o livro A Lua no Terreiro, uma parceria também, dessa vez com a autora Maria Dolores. Eu já falei muito desse livro porque eu adorei. É um livro que vai trazer o nosso contexto da pandemia, então é um livro muito forte para nós. Depois eu li o livro Mistério dos MMM, que é um livro brasileiro que conta com a autoria de 10 autores nacionais, entre Guimarães Rosa, Jorge Amado, só nomes grandes, e é um mistério, né? Então, como o próprio título sugere, um romance policial bem interessante. Depois eu li uma novela que talvez esteja aí na minha lista de novelas russas favoritas da vida, que foi Diário de um Homem Supérfluo, do Ivan Turgenev. Vejam a resenha que eu fiz desse livro, porque eu fiz com muito carinho. E eu adorei, sabe? E eu acho que também vai ser um livro muito rico na questão de bagagem literária, porque é nesse livro que surge o conceito do homem supérfluo que é tão rico para a Rússia. Depois eu li o livro Brás, Bexiga e Barra Funda, do Alcântara Machado. Depois li o livro Laranja da China, também do Alcântara Machado. Li o livro Terra Úmida, da Miriam Scott, parceria com a editora Penalux. Esse livro vai trazer uma história muito legal de uma família de imigrantes que vem para o Brasil. Aprendi muita coisa sobre a cultura dos judeus também, vale a pena a leitura. Depois eu li o livro Cinematógrafo de Letras, da Flora Susequinde, para o doutorado, no grupo de estudo. Depois eu li o livro O Adulto, da Gillian Flynn, que de início eu não gostei, mas depois eu fui lendo e me surpreendeu. É um livro bem curtinho, tem 50 páginas. Já havia lido outros livros da Gillian Flynn e gosto muito do suspense dela. Depois eu li o livro O Homem das Três Cicatrizes. Depois, finalmente, terminei de ler Memórias de Adriano, que foi um livro que eu li aí no ano inteiro, realmente. Eu comecei a ler ele numa disciplina do doutorado. E depois eu li o livro A Aventura de um Cliente Ilustre, de Sherlock Holmes. Na verdade, de Conan Doyle. Sherlock Holmes é o personagem. E é isso, pessoal. Esses foram os 40 livros que eu li durante o ano de 2021. Espero que eu não tenha esquecido nenhum da lista. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. E que em 2022 eu tenha mais tempo para ler, porque esse ano foi difícil arrumar tempo. Mas eu acho que em 2022 essa lista vai melhorar. E aí, vocês conseguiram ler bastante esse ano? Não? Estão com expectativas para o ano que vem? Contem-me nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo.